Pessoal, bom dia. Vamos tirar algumas dúvidas sobre porcentagem, tá? Vamos rever algumas coisas. E vocês já viram esses conceitos no sétimo ano, essa é matéria de sétimo ano, porém no oitavo ela retoma novamente. E aí o que vocês têm na apostila é suficiente aí com uma introdução para que vocês possam estar fazendo aí com tranquilidade. Então vamos recordar, né, que uma porcentagem então é uma razão centesimal, né? E então dividir aquele objeto em tantas partes, não é isso? Então lembrando que 1%, então eu sempre destaco o percentual de 1%, porque eu digo assim, se a pessoa tem em mente a ideia de 1%, que seria aquilo mais prático na nossa vida, uma ida ao mercado, alguma coisa assim, para que a gente possa ter uma noção de porcentagem. Então, se a pessoa sabe o calcular 1% e interpretar o que significa 1%, ele tem pelo menos uma noção, tá? Uma estimativa de um preço, de algo que for perguntado para ele, tá? Achar 3%, 4%, 4% e meio, tá? Porque às vezes o aluno fala assim, não, eu tenho dificuldade, eu não sei o que é porcentagem. Então vamos lá. Vamos começando aí com a interpretação de 1%. Mas primeiro tem que entender que porcentagem representa uma razão centesimal, não é isso? É dividir aquele objeto em 100 partes e pegar tantas partes que estão sendo mencionadas. Logo, o que é 1%? É dividir um objeto em 100 partes e pegar uma parte. Mas o que é dividir por 100? Dividir por 100, dividir por 10, não é isso? Dividir por potências de base 10, não há necessidade de fazer a conta. Basta apenas deslocar com a vírgula tantos zeros nós tivermos nessa potência. Então, se eu quero dividir por 100, eu vou simplesmente voltar com a vírgula 2 algarismo. Então, quando eu faço isso e vou multiplicar por 1, vai dar o próprio resultado. Logo, 1%, tá? Vamos lá as situações para que fique entendido. Todo número inteiro, a vírgula está onde? Após a unidade, né? Parte inteira, parte decimal. Então, aqui tem uma vírgula imaginária, né? Então, se eu voltar com a vírgula 2 algarismos, olha só o que vai ocorrer, 12,45. Então, isso é 1% de 1.245. Quem é 1% de 548? Volto com a vírgula 2 algarismo, 5,48. Quem é 1% de R$ 85,00? Volta com a vírgula 2 algarismo, voltando 2 algarismos, 85 centavos. E se o número for de 1 algarismo? Não importa, tá? Volte com a vírgula 2 algarismos. Se eu voltar com a vírgula 2 algarismos, será de R$ 9,00, será 9 centavos. Certo? Então, se eu tenho essa noção, facilita. Eu falo sempre para os alunos o seguinte, tá? Nós fomos na feira e lá tinha um produto que custava R$ 350,00. Se o cara falou que ia dar 3% de desconto, quem é 1% de 350? R$ 3,50. Se ele vai me dar 3% de desconto, então ele vai dar 13,50 mais 3,50 mais 3,50. Essa somatória dá R$ 10,50. Então, a pessoa teria R$ 10,50 de desconto. Então, o que eu estou querendo dizer? A pessoa tendo a noção de 1%, pelo menos ele não fica perdido, tá? Dá para se fazer. Tudo bem, meu cálculo não vai ser exato numa situação prática, mas eu tenho uma estimativa. Então, eu sei mais ou menos quanto eu estaria recebendo de troco, tá? Então, vamos lá. Mas e se eu quero um número maior do que 1%? Eu posso continuar com a ideia do 1%. Exemplo, se eu quero 12% de um objeto que custa R$ 845,00, posso resolver de várias formas. Dá para usar fração, dá para usar decimal, dá para usar regra de 3. Eu vou pegar 3 casos apenas, mas tem mais, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar com a ideia do 1%. Se eu acho 1% de 845, eu volto com a vírgula 2 algarismo, R$ 8,45. E aí é só multiplicar esse resultado por 12. 12 vezes o valor de 1%, eu vou ter os 12%. E esse produto dá R$ 101,00
R$ 101,40, desculpa, R$ 101,40 é o valor então de 12%, porque 1% é R$ 8,45. Ao multiplicar por 12, R$ 101,40, certo? Tudo bem aí? Vamos para um segundo caso. Esse segundo caso aqui, tá? Envolve regra de 3, tá? Vocês já ouviram falar? Sim. Lembrando que os casos de porcentagem representam grandezas diretamente proporcionais. E grandezas diretamente proporcionais, isso é, quando nós temos grandezas que são diretamente proporcionais, nós temos o quê? Uma igualdade de razões. E sempre que eu tenho uma igualdade de razões, né, então significa que uma propriedade fundamental das proporções é o multiplicar em cruz. Não é isso? Então eu posso multiplicar em cruz. E aí, se eu multiplicar em cruz, eu vou ter 100 vezes x, 100x, e 12 vezes 845, que dá 10.140. Cai numa equaçãozinha do primeiro grau. Está multiplicando, passa dividindo. Aqui saiu, eu não percebi, saíram duas igualdades, tá? Então, ao efetuar aqui a divisão, tá? Nós teremos, então, R$ 101,40. Então, essa situação, tá, que representa aí, tá, o cálculo envolvendo. Logo, se vocês observarem então aqui a situação, né, eu acabei acrescentando que tinha sido deletado. Então, o 100 está multiplicando, passou dividindo, o 10.140 dividido em 100 partes, R$ 101,40. No terceiro caso que nós temos aqui, então vamos observar que eu poderia resolver o mesmo exercício simplesmente. O que é 12%? 12% que nós temos, 12%, tá, é igual a 12 centésimos. Então, quando eu falo 12% de 845, então nós vamos ter, eu posso transformando isso aqui, 12 centésimo, no lugar do d vezes, tá? Mesma coisa, multiplicação aqui de fração, 12 vezes 845, nós vamos ter o 10.140, dividido por 100, que dá o 101,40, tá? Uma grande atenção aqui para vocês, tá? O que? Ocorre o seguinte: quando nós falamos que um objeto teve um aumento de 15% do seu valor, então quer dizer que o 100% é o que era, tá? Ele passou a custar o que era mais o aumento, é óbvio. Então, 100, ele passou a custar logo quem? O 100, tá? Vamos lá. O 100%. Mais quem? Mais o 15%, certo? E os 100% mais o 15%, isso é igual a 115% do que era, tá? E o que acontece, tá? Quando nós temos um desconto, tá? Quando nós temos um desconto, vai sofrer um desconto de 15%. Logo, o objeto, então, ele era 100%, tá? Ele sofreu um desconto de 15% do seu valor. Espera aí, de 100 tira 15, então ele passou a custar 85% do que era. Então, isso aqui, essa interpretação, ela ajuda bastante na hora de efetuar um cálculo, tá? Vamos a algumas situações aí da apostila de vocês, tá? Então, está falando da questão de porcentagem, não é isso? De uma fração centesimal. Então, olha só, aqui está usando a ideia do cálculo direto, está usando aquela notação lá de fração para estar calculando, tá? Pode usar decimal,
No lugar de 10% eu poderia usar aqui não 10 centésimos, mas usar 0,1, é a mesma coisa, tá? Eu posso usar a ideia do 1% e multiplicar por 10. O que é 25% é dividir o objeto em 4 partes. Olha só, 200 dividido em 4 partes, 50. Então, quer dizer, tem N formas de calcular. Então, aqui nós temos algumas situações, problemas, que estão, está pedindo para que você calcule um determinado percentual. Aqui, olha, um jogador de futebol ao longo de um campeonato cobrou 75 faltas, transformando em gols 8% das faltas. Pera, então eu vou calcular o que ele está pedindo, quantos gols ele fez. Quanto? 8% de 75. 8% de... Eu posso transformar isso aqui em porcentagem, eu posso usar a regra de 3, só que com observação. Se eu fosse montar uma regra de 3, o que iria ocorrer? Iria ocorrer que o 75 é o todo, o 100 seria o x. E aí, multiplicando em cruz, ia chegar na mesma situação, tá? Então, nós vamos a algumas situações aí, onde está abordando também regra de 3. Aqui, nós temos as situações do quê? O cara, vamos pegar esse exemplo 4. Se o cara comprou aí uma ação de um clube por R$250 e a revendeu por 300, qual é a taxa percentual de lucro obtida? Tá? Então, essa taxa percentual de lucro obtida, até inclusive essa forma que está feita aqui, ela acaba sendo aí mais difícil talvez em primeiro momento para o aluno estar interpretando, tá? Mas tem várias formas também de ser feito, tá? Eu poderia jogar isso aqui numa regra de 3, tá certo? Onde 250 era o preço que era, é o 100%, 300x, é só multiplicar em cruz. Ou uma forma direta, dividir o 300 por 250. Ao dividir o 300 por 250, então nós teremos aí um percentual correspondente aí a 1,2, tá? E esse 1,2 significa o 120 no caso, né? 1,2 representa 20%, é o 1 mais 20%. Então, olhem só, o que ocorreu aqui nessa situação? Então, nessa situação está dizendo o seguinte, vamos usar a equação para estar resolvendo, tá? 250, tá? É o preço que era, mais um percentual, x% do 250 deu 300. Então, quer dizer, eu uso a equação do primeiro grau para estar resolvendo essa situação. E aí, só tomar um cuidado, né? Olhem só, isso aqui faz parte da incógnita, tá? Então, o que aconteceu? Vamos analisar isso aqui primeiro. Pegou 250 vezes x, 250x. Ao dividir por 100, 250 dividido por 100, 2,5x. O que aconteceu com esse 250? Somou aqui? Não, ele passou lá para o segundo membro. Ele mudou de membro, ele trocou de sinal. Então, 300 menos 250. E aí, o que ocorreu? Ficou, dessa parte da incógnita, ficou 2,5x, que é igual a essa diferença, 300 tira 250, 50. E aí, efetuou a divisão, né? Quantos R$ 2,50 cabe dentro de R$ 50? Aí, monta, conta, resolva, vai chegar em 20. Quem é 20? O x. Quem é o x? Nesse caso, é o percentual, é o que ocorreu de aumento. O 250 mais tantos por cento, no caso 20% de 250. Vamos até uma conta rápida. Quem é 10% de 250? R$ 25,00. 20% de 250, R$ 50,00. 250 mais 50 igual a 300. Então, quer dizer, tem várias formas de ser feito. Aqui, por equação, é importante vocês verem através de equação, mas dá para fazer por decimal, dá para usar a fração, dá para usar a regra de 3, dá para fazer de várias formas isso aqui, tá bom? Então, vamos analisar aí. Foi pedido alguns comentários aqui nos exercícios envolvendo aí esses aqui de regra de 3. Lembrando, né, mais uma vez, são grandezas diretamente proporcionais, tá?
Então aqui ele está pedindo calcule o valor de 95% de R$ 105, tá? 105 é o 100%. Eu quero saber quanto que é 95%. Então tem outras maneiras de fazer, mas essa aqui você vai direto para o resultado. Multiplicou em cruz 100x 95 vezes o 105, que deu 9.975. E aí, ao dividir por 100, volta com a vírgula 2 algarismo, R$ 99,75. Tudo bem? Vamos a esse exemplo 2. Em uma sala de 40 alunos foi realizada uma pesquisa a qual apontou que 30% dos alunos gostam de praticar esporte. Qual é a porcentagem, qual é o percentual de alunos que gostam de esporte? Bom, então, nós temos que de 30 alunos, ou melhor, de 40 alunos, apontou que 30 gostam. Espera aí, 40 é o todo, 30 é x, multiplica em cruz. 40x, tá? É o 100 vezes o 30, que dá 3.000. Ao dividir por 40, poderia até cortar o zero aqui. Essa divisão dá 75, tá? Atenção, né? Tira esse porcentagem aqui. O x é 75, tá? Mas a resposta é 75%. Tudo bem? Então, aí, lembrando que ele corresponde a uma porcentagem, tá? Então, essa anotação aqui só tem que tirar essa porcentagem daqui, mas na resposta eu devo colocar, mencionar aí, tudo bem? Tá? Então, aí está a situação. Uma situação 3. Pedro acertou 21 questões de uma prova que corresponde a 70% do total de questões, tá? Quantas questões tinham a prova? Então, olha só. Ele acertou 21 questões, que corresponde a 70%. Opa, 21 corresponde a 70%. Ele quer saber quantas provas tem, quantas questões tem na prova. Quer dizer, quantas questões é o todo, 100%. Então, espera aí. Existem tantas questões nessa prova, o todo, sendo que 21 delas correspondem a 70%, tá? Então, simplesmente grandezas diretamente proporcionais, multiplica em cruz. 70 vezes x, 21 vezes 100, 2.100. Ao dividir por 70, o x é 30. Tá certo? Então, significa que nessa prova tinha 30 questões, tá? Onde 21 questão está correspondendo a quem? A 70%. Tá? Tudo bem aí? Vamos a esse exemplo 4. Em uma promoção, o preço de um objeto foi reduzido de 76 para 57. Calcule o valor do desconto em porcentagem. Devemos primeiramente determinar o valor real do desconto, tá? Isto é, se eu fizer a diferença, ele teve em dinheiro R$19. Ao compararmos o valor do desconto com o valor sem o desconto, obtemos o valor percentual. Isto é, o objeto custava R$76. Como ele quer saber, calcule o percentual do desconto. O desconto foi de 19, não foi de 57, tá? 57 foi para quanto foi o preço, tá? Agora, ele não quer quantos por cento corresponde a 57, tá? Ele quer saber quantos por cento foi de desconto. Logo, então, eu devo colocar aqui o 19 e não o 57. Ao multiplicar em cruz, nós temos aqui uma equação, 76x, que é 100 vezes o 19, 1.900, e ao dividir por 76, de novo, tire esse percentual daqui, tá? O x representa 25 nessa conta, tá? E esse 25 corresponde a 25%. Tudo bem? Então, aí, um outro exemplo. Uma conta de restaurante, incluindo os 10% de serviço, ficou em R$143. Opa, espera aí. Quem é os R$143? É a conta incluindo, vamos colocar aí 10% do garçom,
Ah, então, mas eu quero saber qual era o valor da conta sem o valor do garçom. Espera aí, se ela teve um aumento de 10%, que foi o preço do cobrado aí para o garçom, então o 143 não é o 100%. O 143 é o 100 mais o 10 do garçom. Então quer dizer que ele corresponde a 110%, tá? E a conta era o 100%, tá? Logo, multiplique em cruz 110 vezes x, 110x e o 100 vezes o 143, que dá 14.300. Ao efetuar essa divisão, R$ 130. Olha só, vamos a uma conta aí mental. A minha conta custava R$ 130. Com 10% que foi para o garçom, para o garçom 10% é só dividir por 10, tá? Então, dá 13. 13 é o valor pago para o garçom. 130 mais 13 resulta aí o 143. Mais um probleminha. Um produto custava R$ 80, foi reajustado em 25%. Mesma coisa, ele teve um reajuste de 25%. Então, se ele passou a custar 125% do que era. Determine o novo valor do produto, tá? Então, nós vamos o seguinte, um produto custava 80. Se ele custava 80, 80 era o todo, era o 100%. Ele teve um reajuste, então ele passou a custar o 100 mais o 25%, que foi o reajuste. Ficando aí 125% é o preço que eu quero saber quanto irá custar, tá? Isto é, teve um reajuste de 25%, quanto vai custar? 125 vezes 80, nós temos 10.000. 100 vezes x, 100x. Ao dividir o 10.000 em 10 partes, nós vamos ter 100. Tá? Então, o produto, antes do reajuste, ele custava R$ 100. Bom, também segue a mesma linha aqui de reajuste, tá? A essa situação. E vamos analisar aqui um outro exemplo, tá? Considerando que a população de um país é de cerca de 180 milhões de habitantes e que 38 milhões são considerados fumantes, qual é o percentual de fumantes no país? Bom, se a população de 180 milhões e 38 milhões são fumantes, 180 é o todo, 38 é x. Só conta simples, multiplicar em cruz aqui, tá? E efetuar aí a divisão, né, chegando aí que o x representa 21,1%. Então, 21,1%, tá, da população que corresponde aos fumantes, né? Então, muita gente, tá? Aqui nós temos algum exercício de fixação, tá, para que vocês estejam treinando a porcentagem. Então, olha só. Pode usar a ideia de 1%, pode usar a ideia de fração, pode usar a ideia de decimal, tá? Então, exemplo, aqui eu posso colocar 20 centésimos de vezes, ou 20% em decimal, 0,2 vezes. Eu posso achar 1% de 200 e multiplicar por 20. Eu posso montar uma regra de 3, 200 é o 100, x é o 20, multiplica em cruz, resolve. Então, aí, para vocês treinarem, os exercícios estão fáceis, estejam dando uma olhada novamente nessa videoaula, tá? Onde estou aí comentando os exemplos dados. E segue, não é, os exercícios de fixação aí, tranquilos para vocês estarem fazendo aí, tá? Boa aula, tá? Espero logo estarmos aí comentando outras situações para poder ajudar vocês, tá bom? Um abraço.